Encontrei uma área aqui que está com bastante gelo. Nós já estamos aqui na primavera, mas tem bastante gelo aqui da ilha Seorasari. Bastante. E quando eu falo bastante, é bastante mesmo. Olha isso, cara. Olha quanto gelo. Olha só quanto gelo. Oh, buceta. Ai, caralho. Eu andei tipo umas 3 horas, tô aqui ainda.